Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Compreendermos que nem sempre o nosso testemunho é bem recebido, mesmo que ele expresse zelo, mesmo que ele expresse compromisso, mesmo que ele revele atitudes que expressam e que sejam da vontade de Deus. Com Paulo foi diferente? Não foi. Ele foi zeloso na sua religião, foi dedicado naquilo que ele fez, inclusive perseguiu a igreja, converteu. Mas o testemunho foi aceito pelo seu povo? Não, ele não foi aceito pela maioria das pessoas, principalmente pelos religiosos, pois viam que ele estava caminhando no sentido contrário àquilo que eles estavam propondo. Nós vemos isso em Atos 22, 17 a 18, quando ele está diante da multidão, testemunhando acerca da sua história e da sua conversão. E ele fala o que ele recebeu do Senhor, a instrução que recebeu. Tendo eu voltado para Jerusalém, ou seja, quando ele saiu de Damasco e foi para Jerusalém de volta, após a conversão, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. E foi o que aconteceu. Ele saiu, teve que fugir. E depois foi para sua cidade, lá ficou por um tempo, até que Barnabé o buscou, foi para Antioquia, e aí começou toda a jornada de Paulo, no sentido de levar o evangelho por todo aquele mundo. O que a gente precisa entender é que nem sempre as pessoas recebem o nosso testemunho, mas isso nos impede de viver a vontade de Deus, de andar na vontade de Deus e de nos comprometermos com Ele? Não, nós precisamos entender que isso não deve impactar. Se as pessoas respondem ou não respondem ao que nós recebemos de Deus para fazer e fazemos, isso não quer dizer que a gente deve parar porque não está dando resultado. Paulo, se fosse parar, nós não teríamos boa parte do Novo Testamento. E a gente precisa entender isso. O nosso compromisso é com Deus, com a sua vontade e com o seu querer. Se as coisas não estão dando certo, ou pelo menos não estão dando certo na nossa cabeça, devemos conversar com quem determinou o que era para fazermos, e não simplesmente pararmos, pois não necessariamente as pessoas irão receber o nosso testemunho. A gente precisa entender isso. Se entendermos que o nosso compromisso é com Deus, com sua vontade, para vivermos segundo os valores eternos, expressando esses valores, ou seja, manifestando as virtudes de Deus ao mundo, proclamando essas virtudes em palavras, em ações, nos nossos relacionamentos, nós estamos cumprindo o nosso papel de levar o Evangelho, pois anunciamos as boas novas, anunciamos a salvação, vivemos segundo a graça, a misericórdia, a bondade, o amor de Deus. E é isso que nós temos que fazer, pois compreendemos que nós somos a oferta de Deus em favor do mundo para que o mundo possa conhecê-lo. E a gente vive segundo os valores eternos do reino de Deus, expressando esses valores nos nossos relacionamentos. Pois à medida que caminhamos, que nós estamos indo, nós vamos anunciando, ensinando e mostrando o reino de Deus. Todas as pessoas irão aceitar? Não. Alguns aceitarão, outros não. Alguns que rejeitam num primeiro momento, mas receberam uma semente, ou seja, a palavra de Deus, e eles irão refletir sobre isso. Alguém irá regar, ou mesmo nós iremos regar. Colheremos? Provavelmente não. O crescimento quem dá é Deus. E a gente precisa testemunhar acerca do reino de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus neste mundo, sendo instrumento de justiça. Como a gente precisa crescer. Como nós precisamos amadurecer e entender que o nosso compromisso é com Deus, com sua vontade, com seu querer, de revelar o seu reino, revelar a sua glória, manifestar a sua bondade neste mundo, como instrumento de justiça, da justiça de Deus. A gente precisa entender isso, crescer, amadurecer e viver a plena vontade do Senhor neste mundo, para a glória e louvor do seu nome.
sendo instrumento de justiça e expressão da graça de Deus a todas as pessoas. Que a gente entenda, que a gente compreenda isso e que a gente possa viver a plena vontade de Deus como instrumento de justiça neste mundo, comprometidos com a sua vontade, mesmo que as pessoas não recebam o nosso testemunho. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.